Bem, vocês dois foram a Minab. A guerra começou em 28 de fevereiro com bombardeios, incluindo algumas armas experimentais ou recém-testadas produzidas pela Lockheed Martin, mísseis de cruzeiro de longo alcance em Minab, que supostamente era um local militar da IRGC. E 170 alunas, junto com suas professoras e funcionários da escola, foram massacradas no ataque inicial. Em Lamart, uma equipe de vôlei de meninas foi massacrada nesses covardes ataques de longo alcance dos Estados Unidos. Vocês dois puderam visitar aquele local em Minab. Vamos dar uma olhada rápida. Vamos exibir algumas imagens, e cada um de vocês pode narrar e nos contar o que viu lá e quais foram suas impressões. Vocês aprenderam algo novo sobre essa experiência de bombardeio? Vou começar com você, Ahmed, mesmo que as imagens sejam do Dimitri. I'll start with you, Ahmed, even though this is Dimitri's footage. Não posso dizer que aprendi algo novo em termos de informação. Mas quando estive lá, percebi que, como mencionei antes, mais de 20.000 bombas foram lançadas sobre o Irã. Houve tantos bombardeios que as pessoas até se esquecem que Minab aconteceu. Foram cometidos tantos massacres e crimes de guerra. Mas Minab, eu acho, continua sendo o crime de guerra simbólico desta guerra, e isso se vê em todo o país. Quero dizer, há todo tipo de cartaz homenageando as jovens, mostrando-as no paraíso, na vida após a morte, ao lado do líder supremo, e isso se tornou um grito de mobilização. E enquanto estávamos lá, entrevistamos alguns rapazes que realmente estiveram lá naquele dia, e eles nos contaram o que viram. Foi um ataque duplo, não foi apenas um bombardeio, foram dois. Os caras que vieram responder quando estavam conversando conosco nem conseguiram terminar a entrevista. Eles choravam o tempo todo, descrevendo o que viram porque era algo grotesco. Quero dizer, foi um míssil Tomahawk atingindo diretamente crianças. Dá para imaginar como era aquela cena. Já vimos o que isso faz com as crianças em Gaza. Então imagine isso em todos os lugares, por toda aquela área. Mesmo as pessoas que estavam conosco, fazendo as traduções e ajudando nas entrevistas, não conseguiram conter as lágrimas. É uma história e uma experiência muito emocionantes para todos no Irã neste momento. E, na verdade, enquanto estávamos lá, havia uma mulher e sua filha que não eram de Minab. Elas haviam viajado pelo país, acho que eram de Mashhad, do outro lado. Vieram fazer uma oração e prestar homenagens ao povo de Minab, a esse local. É uma história tão trágica e é um crime de guerra que, na minha opinião, simboliza o quão injusta é a guerra, certo? Duas negociações interrompidas por criminosos que afirmam querer a paz. E isso se manifesta em um ataque inicial, que é um dos piores crimes de guerra que se pode imaginar. Dimitri, como foi visitar essa escola em Minab? You're muted right now. Sorry. Você está sem som agora. Desculpe. Eu estava ao lado daquele homem quando ele desabou. Os dois filhos pequenos dele estavam ao lado e viram o pai desabar em lágrimas enquanto descrevia ter encontrado crianças que estavam desmembradas. Foi dilacerante de ver. Mas, de uma perspectiva mais jurídica e intelectual, achei bastante esclarecedor, porque eu tinha a impressão de que a escola ficava perto de uma base militar. The school was near a military base. And early in the war, I had heard No início da guerra, ouvi comentaristas que respeito e ainda respeito, dizendo que achavam que o exército americano havia atacado a escola para enviar uma mensagem à Guarda Revolucionária Iraniana, porque aquelas crianças eram, em sua maioria, filhos e filhas de homens que serviam na GR. Mas não acho que isso seja verdade, com base no que vi. Não encontramos nenhuma instalação militar em lugar algum perto da escola. Andamos por toda a área. Talvez tenha sido uma base militar há uns 18 anos. Lá está o homem. Dá para vê-lo com os filhos e ele simplesmente não consegue conter as lágrimas. Ele vai embora. Simplesmente não conseguiu continuar falando. Disseram-nos que este era um local militar. Estava situado entre bases militares.
Então, não. Não há nenhuma evidência disso, nenhuma que eu tenha visto, absolutamente nenhuma. Isso era uma base militar há 18 anos. É evidente pela parte externa do complexo que costumava ser uma base militar porque há um muro de 3,5 a 4,5 metros de altura, com arame farpado enferrujado no topo. Mas ao entrar, o que se encontra é que o antigo acampamento militar foi dividido em duas seções, separadas por um muro de concreto. De um lado desse muro há o que é, sem dúvida alguma, um pátio escolar. Não há questionamento quanto a isso. Então a pergunta para mim, e essa foi a parte mais reveladora, era: o que há do outro lado desse muro? Na segunda metade do antigo complexo militar, havia um buraco no muro que havia sido criado por causa da destruição em ambos os lados. Acho que fizeram esse buraco para transportar os entulhos para o outro lado. Então havia uma fita adesiva atravessando aquele buraco na parede. Dá para ver bem ali ao longe. Então dissemos a eles: olhem, precisamos entrar naquela outra parte do antigo acampamento militar para ver o que há lá, porque caso contrário, não podemos garantir que não haja indícios de presença militar. Eles simplesmente nos deram carta branca, Max. Tipo, tudo bem, entrem lá, façam o que quiserem. Ninguém estava impondo restrições a nós. Encontramos cerca de 3 prédios do outro lado. Eles haviam sido atingidos, 2 estavam completamente destruídos, mas algumas paredes ainda estavam de pé. Pudemos circular livremente por lá. Disseram-nos que um deles havia sido basicamente convertido em um depósito de produtos farmacêuticos. E encontramos todos os tipos de produtos farmacêuticos nos escombros. Ficou claro que o local havia sido um armazém de mercadorias farmacêuticas. A outra coisa era o prédio maior do outro lado. Dá para vê-lo se você olhar bem entre aqueles 2 homens. Dá para ver o buraco na parede e há aquele prédio maior. Parecia ser um espaço de apoio, com uma sala de orações e outra sala com várias cadeiras. Parecia que eles a usavam como sala de aula quando precisavam. Não havia absolutamente nenhuma evidência de que tivesse qualquer tipo de função militar. E toda aquela área do outro lado do muro, a que você vê no lado direito da tela, estava apenas coberta de mato. Muito, sabe? Eram ervas daninhas maduras. Ficava claro que essas ervas vinham crescendo há muito tempo e não havia qualquer indício de que veículos tivessem sido estacionados ali. As ervas cobriam a maior parte do espaço do outro lado daquele muro. Então, depois que vimos isso, ficou absolutamente claro que não havia nenhuma instalação militar dentro do antigo complexo militar. Era, obviamente, um pátio de escola. Não havia como chegar a outra conclusão se você tivesse as capacidades de vigilância das Forças Armadas dos Estados Unidos. E então caminhamos ao redor da antiga base militar e não vimos nada que pudesse ser considerado uma instalação militar. Então eu acho, e outra coisa que devo acrescentar, Max, é que fomos ao cemitério onde a maioria das vítimas foi enterrada e conversamos com 2 pais que perderam filhos no bombardeio. Eles estavam furiosos, indignados com qualquer sugestão de que tivessem envolvimento com o exército do Irã. Disseram que não tinham absolutamente nada a ver com os militares. Qualquer sugestão de que essas crianças fossem filhos de soldados é uma mentira descarada. Nós éramos apenas pessoas comuns, gente simples vivendo nesta aldeia, e eles nos atacaram de propósito. Não temos dúvida de que mataram nossos filhos intencionalmente. Foi isso que ouvimos. Claro, agora toda a pretensão acabou. Eles nem sequer afirmam estar atacando alvos militares. Trump declarou que hoje é o dia das pontes e da energia, atacando as fontes de vida do Irã.